A escrita para Platão. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar o significado da escrita para Platão. Isso você pode encontrar nesta obra aqui no diálogo Fedro, em que ele faz considerações sobre a escrita. E qual era o contexto, né? Por que para Platão a escrita tinha aquele valor? Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir este vídeo, caso esse tema te interesse. Bom, se você está aqui vendo conteúdo para membro, é porque você já é inscrito no canal. Mas eu gostaria que você deixasse seu comentário aqui embaixo, que você comentasse que tipo de vídeo você gostaria de ver por aqui, enfim, interagisse comigo. Antes de mais nada, apresentar um pouquinho do contexto. A gente está falando de Platão e a gente está falando assim de séculos antes de Cristo. Já havia escrita nesse momento? Já havia escrita, inclusive, na Grécia. Já tinha a escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo. A Grécia já tinha tido um alfabeto e eles perderam o contato daquele alfabeto, então se perdeu. Depois eles adotaram a outra escrita, né? Eles acharam a escrita cuneiforme muito difícil. Aí eles adotaram a escrita dos fenícios e misturaram com algumas outras coisas lá. E chegaram no grego clássico, né? O grego que se perdeu anterior é o que chamam de grego arcaico. Na época de Platão havia o grego clássico. Embora já houvesse escrita naquele contexto, a oralidade tinha um valor muito grande. A gente está aqui num contexto, um dos poucos contextos que a gente já ouviu falar, em que, apesar de ter escrita, não saber escrever não era um demérito. Não conhecer a palavra escrita não era um demérito. A palavra escrita, ela era útil para alguns contextos, então assim, para fixar normas e tal. Mas para transmissão cultural, para todas essas coisas de filosofia, o ato de filosofar, de declamar poesia, a oralidade, ela era mais valorizada, né? Os encontros, as declamações públicas, havia concursos, inclusive, né, de declamação pública, seja de filosofia, seja de poesia, a transmissão da cultura oral, tipo Homero, que faz invocação das musas, Homero e vários outros Aídos e Rapisodos, né? Eles faziam performances públicas de oralidade. Isso tinha muito mais valor do que a escrita. Essa prática cultural mesmo. É esse o contexto. E aí a gente percebe naquele momento de Platão, né, que havia ali uma supremacia da oralidade em detrimento da escrita. E Platão manifesta isso nesse diálogo aqui. Vou ler os trechos para vocês. Eu tenho aqui separado uns slides de aula que eu dou. E aí já tá tudo marcadinho, então eu vou ler aqui. E depois eu comento. Ele fala assim, século IV a.C., hein? Fedro foi escrito, que é ali a temporalidade ali de Platão. Abre aspas. A escrita, Fedro, tem essa estranha qualidade e é muito semelhante à pintura, pois ela coloca as suas criações como seres vivos, mas se alguém lhes perguntasse algo, continuariam a preservar seu silêncio solene. Assim são as palavras em um texto. Ele está fazendo uma crítica, né? Ele está reclamando da falta de interação. Uma coisa é você ter ali a oralidade, um interlocutor, né? Que pode te responder a qualquer momento, tem uma dinâmica ali. Aqui ele está criticando a estática da escrita. Pois ele continua, abre aspas. Podemos pensar que elas falam como se tivessem inteligência, mas se lhes perguntamos algo, desejando saber mais sobre seus dizeres, elas sempre indicam só uma única coisa, o mesmo. Ou seja, quando a gente lê um texto, mesmo que a gente não entenda, a gente pode reler e vai ser uma repetição daquilo que a gente não entendeu. Porque às vezes a gente não entende, não é porque a gente leu sem atenção, porque às vezes a gente não consegue entender as coisas da maneira como o texto as apresenta, ou por falta de repertório nossa, ou por uma formulação, né, da escrita que não é muito clara nem objetiva. E aí você vai tentar compreender novamente e você tem mais do mesmo. Então você continua sem compreensão. Aqui, de novo, ele está fazendo uma crítica a esse caráter estático da escrita, sendo que se você tem um interlocutor ali de carne e osso, a pessoa pode falar uma coisa e você não entende, aí você pergunta, de novo, ela vai falar a mesma coisa, só que de uma outra forma. Às vezes a tonalidade muda, às vezes o uso das palavras também muda, enfim.
vai mudar alguma coisa. Outro trecho, ele fala, abre aspas, e toda palavra, quando é escrita uma vez, está fadada a dizer o mesmo entre aqueles que compreendem e aqueles que não têm o mínimo interesse. E não sabe a quem se deve falar e a quem não se deve. Quando maltratadas ou injustamente reveladas, sempre precisam de seu pai para ajudá-las. Não têm poder de protegerem a si mesmas. Aqui ele destaca duas características interessantes. Até agora ele estava reclamando da estática, né? Da questão estática da escrita, que você pode perguntar, ela não vai responder nada diferente, você tem mais do mesmo. E aqui ele fala uma coisa que é, ó, e não sabe a quem se deve falar ou a quem não se deve. A gente não fala tudo para qualquer um. A gente, né, seres humanos, nós dizemos o que nos parece conveniente para um, o que nos parece conveniente para outro. E um texto, não. Ele não faz esse filtro. O texto está lá, está dado e está ali acessível para quem quiser e puder acessá-lo, né? Acesso físico, acesso intelectual. Então, o texto, a escrita, ela não escolhe o seu interlocutor. Já as pessoas sim escolhem com quem vão falar e o que vão falar com quem vão falar. E a outra coisa que ele diz aqui que é interessante, ó, quando maltratadas ou injustamente reveladas, sempre precisam de seu pai para ajudá-las. Ele está dizendo o quê? Que um texto, quando não é compreendido, maltratada por quê? Falha de interpretação de quem está lendo, do leitor, ou injustamente reveladas, você tem a compreensão equivocada, sempre precisa de seu pai para ajudá-las. Ou seja, quando um texto não se faz entender, aí não importa se o problema está no texto ou está em quem leu, a gente precisa que o autor do texto nos explique o que foi escrito, né? Então, o que você quis dizer aqui? Quem escreveu o texto precisa falar pelo texto, porque o texto não fala por si. Ou seja, quando maltratadas, quando as palavras são maltratadas, ou, né, ou porque falha de compreensão, ou porque quem escreveu não formulou tão bem, o leitor fica sem compreender e precisa da ajuda do autor. Então, ele está falando o quê? Nem todo texto para em pé sozinho. O que é esse para em pé sozinho que eu sempre falo? Olha, o texto, ele tem que se comunicar, ele tem que ser autocomunicativo, ele não precisa de quem o escreveu explicar. Isso é um bom texto, né? Quem o escreveu explicar, tem que explicar o que ele quis dizer com a escrita. Porque se isso for necessário, qual é a vantagem de um texto escrito? Aí você apela para a oralidade mesmo. Mas aí é aquilo que eu falei, né? A dificuldade de compreensão pode estar no leitor e pode estar também no autor, que não explicitou de maneira clara e objetiva o que pretendia falar. Então aqui, ó, algumas considerações minhas sobre isso, né? O Platão achava que o diálogo era um momento que os cidadãos tinham para construir sentido, um sentido coletivo das coisas, atribuir significado às coisas. Não é por acaso que o gênero escrita do Platão é diálogo, né? O gênero de escrita, meio de catecismo, assim, de mestre e discípulo, embora seja escrita, né? Embora seja escrita, ele tentou se aproximar ao máximo da fala. E aí, outra coisa, que eu até escrevi aqui, uma consideração minha, ó. O fato de determinada noção, conceito ou posição frente a um questionamento filosófico estar escrito, não indica necessariamente que ele possa ser compreendido efetivamente por todos a qualquer momento. Fato essencial para que ele venha a ser realmente uma peça de conhecimento. Então, por aquelas razões que eu já expliquei, o fato de estar escrito, estar ali posto, não quer dizer que vai ser compreendido. Então, assim, a gente não compreende tudo que lê. Aí não importa se a dificuldade é nossa ou se é a dificuldade do texto que não foi escrito direito. Às vezes é por falta de repertório nosso, às vezes é por falta de clareza do texto. Mas não há garantia. Não há garantia, coisa que... Na oralidade também não há. Mas no diálogo, na oralidade, você pode ali ficar perguntando, você entendeu? A pessoa explica de outra forma. Tem uma interação, uma dinâmica que facilita a compreensão, facilita a comunicação. É por isso que a escrita para Platão é tão problemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam desse pensamento de Platão sobre a escrita. Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.